Olá, professor Haroldo. Vamos dar início agora à nossa apresentação do nosso grupo, né, sobre a disciplina Interface Homem-Computador, né. O discente é o Dr. Haroldo Gomes Barroso Filho, né. Os discentes, os componentes do nosso grupo são formados por mim, Paulo Gabriel, pelo Rafael Câmara e pela Renata Costa. Hoje vamos trazer um pouco, né, sobre o modelo de Keno e as métricas de retenção. Os objetivos, aqui é o nosso sumário, né? Onde ele traz todo o nosso cronograma que a gente vai apresentar, entre introdução, objetivo de trabalho, empresa analisada, que a gente escolheu a Nubank, né? Algumas aplicações do modelo de Canon na Nubank, o NPS, né? Que é o Net Promoter Score, o SUS, né? O System Usability Scale, né? O CSAT, que é o Customer Certification Scoring, né? O CS, que é o Customer Effort Scoring, né? E a conclusão. Vamos dar início agora, né? A apresentação. O primeiro objetivo do trabalho, né? Uma análise técnica, né? Vamos seguir por dois pontos, né? Aplicar o modelo de Keno para identificar os atributos de valor no ecossistema da Nubank. E o segundo ponto, né, correlacionar as métricas de retenção, né, NPS, SUS, CSAT, SES, com grandes players do mercado. A empresa que escolhemos, né, para dar foco principal é a Nubank, né. O perfil da empresa, né, ela foi fundada em 2013, ela revolucionou o mercado financeiro brasileiro totalmente, né, pela experiência do usuário, né. Ela é o maior feature da América Latina, né. Ela é focada, né, em eliminar taxas, oferecer autonomia total via smartphone, né. Ela trabalha com a experiência do usuário. Agora meu amigo vai dar continuidade, né, à apresentação, falando da aplicação do modelo de Keno. Bom, boa tarde. Vou dar continuidade à apresentação. Aplicação do modelo de Keno. Temos aqui três categorias, né? Que é o obrigatório, must be, que cada uma das categorias tem suas funcionalidades distintas. Por exemplo, o obrigatório funcionalidade na Nubank oferece o acesso ao aplicativo, Pix e segurança. O efeito ao usuário caso se uma dessas funcionalidades essenciais hoje em qualquer aplicativo bancário, se não funcionar, o usuário simplesmente não usa essa plataforma. Temos a performance, que suas funcionalidades são rendimento 100% do CDI, que é transferência bancária, e limite de crédito. Quanto maior o rendimento, mais feliz, né? Temos exemplos de outros bancos também, como o Mercado Pago, que oferece maiores rendimentos de acordo com sua assinatura, né? Você paga para ter mais rendimento. Então, e o atrativo, que é o Nubank recompensa, né? O Nu Rewards, as caixinhas, que é onde guardamos o dinheiro, deixamos ele retido por um determinado espaço de tempo e esse dinheiro vai estar rendendo, né? Aí o efeito no usuário gera um efeito wow, né? Fideliza o usuário ao longo do tempo. Pode passar. Nós temos o NPS, né? Que é o Net Promoter Score, né, do Nubank. Que esse NPS ele vai medir a lealdade do cliente e a sua recomendação para alguém utilizar. Por exemplo, funciona como uma pergunta genérica, né? Por exemplo, de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar o Nubank para um amigo ou um familiar? Como que o Nubank estuda esses dados, né? Ele vai coletar o feedback direto pelo aplicativo, né? Vai classificar os clientes em promotores, neutros ou detratores, vai usar esses dados para melhorar o atendimento, a qualidade dos produtos e a experiência digital. E o principal foco disso é o engajamento e o relacionamento com o cliente, né? Temos algumas limitações, que, por exemplo, não identifica exatamente o motivo da satisfação ou da insatisfação, porque é só uma métrica, mas não procura entender o que de fato ocorreu essa nota, por exemplo. E pode não capturar os detalhes específicos da experiência do usuário. Nós temos aqui o SUS, né? Que é o System Usability Scale, né? Que é baseado no modelo do Google, que é uma definição que vai
medir a usabilidade de sistemas digitais, né, facilitando o uso e eficiência. A pergunta típica é: o sistema é fácil de usar? Eu me senti confiante ao utilizá-lo? Então, como que funciona essa aplicação desse sistema? É, vai avaliar a experiência em produtos como o Google Search, né, o Gmail e o Drive, baseado em interfaces intuitivas e padronizadas entre serviços. O foco principal é a navegação simples, rapidez e integração entre essas plataformas. O uso do feedback para melhorias contínuas de UX. Né? A alimentação, ela não avalia diretamente a satisfação emocional ou lealdade, né, do usuário com essa plataforma, e ele é focado apenas na usabilidade do sistema. Então, é assim que funciona esse SUS, né? Bom, boa tarde, professor. Eu vou dar continuidade à nossa apresentação, falando um pouco do CSAT, que é o Customer Satisfaction Score. O CSAT, ele vai medir a satisfação imediata do cliente após uma experiência mais específica. Então, a pergunta que geralmente é feita, ela é bem direta, como, por exemplo, quão satisfeito você está com o serviço. Então, no caso que a gente trouxe aqui, que é o do iFood, isso é aplicado ao final de cada pedido, dentro do aplicativo, onde o cliente ele vai poder avaliar a experiência com base nas estrelas. Então, essa avaliação, ela considera fatores como tempo de entrega, qualidade da comida, atendimento, dentre outros. Então, esses dados, eles vão ser muito importantes porque ajudam a empresa, no caso o iFood, a melhorar recomendações e também o desempenho dos restaurantes. Por outro lado, uma limitação é que o CSAT ele vai analisar apenas aquele momento específico, não vai mostrar a lealdade do cliente a longo prazo. Pode passar, por favor. Já o CES, que é o Customer Effort Score, ele vai medir o esforço que o cliente precisa fazer para realizar uma ação ou resolver um problema determinado. Então, a pergunta típica vai ser: foi fácil resolver o seu problema? Nesse caso, a gente trouxe a Amazon para exemplificar. Ela vai aplicar isso após interações como compras, trocas ou atendimentos. Ela é conhecida por reduzir ao máximo o esforço do cliente com soluções como compra em um clique e devoluções facilitadas. E, além disso, a empresa ela monitora toda a jornada, principalmente no suporte e na logística, né, buscando aí sempre simplificar os processos para os seus clientes. Porém, essa metodologia ela também tem uma limitação, porque ele vai focar apenas no esforço da interação, não vai avaliar a satisfação geral e nem a lealdade do cliente. Pode passar, por favor. E aí, como conclusão desse trabalho, essa análise ela mostrou como a experiência do cliente ela pode ser avaliada de uma forma estruturada, usando o modelo de Kano, junto com métricas como o NPS, o SUS, o CSAT e o SES. Então, cada uma dessas métricas ela vai trazer uma visão diferente, né? O NPS vai avaliar a lealdade, o SUS mede a usabilidade, CSAT vai mostrar a satisfação imediata, enquanto que o SES ele vai analisar o esforço do cliente. Então, quando a gente observa empresas como o Nubank, o Google, a iFood, a Amazon, fica bastante claro que essas organizações de maior destaque, elas vão priorizar a experiência do usuário, a simplicidade e também a eficiência. Então, além disso, o modelo que foi abordado aqui de Kano, ele vai reforçar a importância de equilibrar os requisitos básicos, né, o desempenho e os diferenciais para poder agregar valor ao cliente. Então, de uma forma bem geral, o uso conjunto dessas métricas vai permitir uma visão assim mais completa, né, da experiência de cliente e ajuda também na melhoria contínua dos produtos e serviços de uma forma geral da empresa. Então, esse é o nosso trabalho. Muito obrigada.